Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com paquímetro com resolução de 0,02 milímetros, né? Ou 2 centésimos de milímetro, né? A gente fez os últimos vídeos falando sobre leitura com paquímetro com 0,05 milímetro, né? De resolução. E quando a gente chega para fazer a leitura com esse 0,02, a gente já observa que tem uma precisão bem maior, né? Um é 0,05, ou seja, eu só consigo fazer medidas a cada 0,05 milímetros com precisão, né? Então, exemplo, eu consigo fazer leituras 5,00, 5,05, 5,10 e assim sucessivamente. E nesse caso, que é o de 0,02, eu consigo fazer com 5 milímetros, com 5,02, com 5,04, com 5,06 e assim sucessivamente, ou seja, intervalos a cada 2 centésimos. Então eu tenho uma precisão bem maior, né? Ou seja, a precisão aí é mais do que o dobro, né? Então te dá uma resolução aí de leitura bem precisa, né? Obviamente existem instrumentos mais precisos, né? Micrômetros com aproximação de um centésimo, paquímetros digitais com aproximação de um centésimo, micrômetros milesimais, outros tipos de medição, exemplo como leitura por meio de máquina de medir por coordenada. Mas a nível de precisão para boa parte dos tipos de medições na área industrial, o paquímetro de 2 centésimos ele tem uma ampla aplicação, né? Outro detalhe é, esse 2 centésimos ele surge justamente na quantidade de divisões que a gente tem no nônio, né? Nesse caso aí a gente tem 50 divisões, enquanto o paquímetro com aproximação de 5 centésimos tem 20, o de 2 centésimos tem 50. Então 1 dividido por 50 vai dar 0,02 milímetro, né? Que é a capacidade aí de medição dele. Bom, vamos lá para a leitura para fazer a análise. Bom, essa é a leitura, né, aí indicada. A lógica permanece igual ao que a gente falou de paquímetro de 5 centésimos. A gente sempre tem que observar o zero, né, no primeiro momento, que foi que o zero ultrapassou e o que é que ele está antes, né? Então o zero a gente vai observar aqui que ele já ultrapassou 19 milímetros, né, e está antes do 20, ou seja, se ele ultrapassou 19 já é o valor que eu tenho de medida. Então eu tenho 19 mais a resolução ou a aproximação da escala móvel, né? Então eu tenho que verificar qual das linhas está coincidindo na escala móvel, né? Nesse caso aqui, exemplo, vamos supor que a gente pegasse esse valor aqui, né, essa linha aqui. Primeiro ponto, que linha é essa aqui da escala móvel? Se a gente for observar, a gente tem aqui a indicação do 3, esse 3 é 3 décimos, então aqui a gente tem 3,02, 3,04, né? Então esse valor aqui ele seria, ou melhor, né, 34 centésimos, né? Então a gente teria aí 34 centésimos aí de aproximação. E assim sucessivamente, são justamente essas divisões que dão aquela capacidade que eu mostrei anteriormente, né, dos intervalos de a cada 2 centésimos. Né? Então, nesse caso aí, ele já passou aí a metade de 34, né? Então aí ele já passou 17 divisões, né, do total de 50, né? Mas observem que aí não está coincidindo aí precisamente. A gente observa que aqui ao lado está o valor que a gente necessita, né, para fazer a medição, que é essa linha aqui que está coincidindo aí de forma mais precisa. Lembrando, o paquímetro de 2 centésimos ele tem um detalhe que é o seguinte, né, a leitura, né, do alinhamento da linha, às vezes você vê 2, 3 linhas ali que está com alinhamento mais preciso. Isso é o chamado erro paralaxe, né, que é da aproximação do seu campo visual com a face de leitura, né? Então é normal, né? Às vezes você vê 2, 3 linhas ali que está aparecendo ali que está bem alinhado, né? Nesse caso aqui a gente está supondo que essa linha aqui que esteja alinhada, né? Então nesse caso aqui a gente observa que a gente tem aqui 50, 52, 54, né? Então a linha de coincidência aqui é justamente a 54. Ah não, corrigindo. A gente vai observar aqui o seguinte, que aqui, vamos contar aqui a partir da divisão do 4, né? Deixa eu só diminuir aqui, para a gente ter a certeza. A gente já sabe que tem 19 milímetros, né? E aqui a gente vai observar o seguinte, o nônio, né, ele não traz linhas intermediárias, né? Exemplo, como tem aqui na escala fixa. O que são essas linhas intermediárias? Exemplo, a gente vê aqui que tem 30 e tem 40. Do 30 para o 40 a gente tem uma linha aqui maior
no centro, que representa o 35. Nesse caso aqui desse none aqui, a gente não tem essa linha intermediária, né? Então tem que tomar cuidado para não confundir onde é que vai estar o alinhamento. Só que nesse caso aqui, os valores eles estão alinhados exatamente no centro. Por exemplo, esse 4 aqui, que representa 40 centésimos, ele está alinhado no centro. Né? Então isso se repete para os outros. Né? Então no caso aqui, o 5 representa 50, ele está alinhado no centro. Então eu vou marcar aqui só para não confundir. Então aqui a gente tem 50, 52 e 54. Né? Então ele está alinhado aí no 54 mesmo. Então nesse caso aí a gente tem 19 milímetros mais 0,54. Realizando a soma vai dar 19,54 milímetros. É a leitura desse paquímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!